A paz de Cristo, amados irmãos e irmãs. Bom dia, e sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho. Que a palavra de hoje nos encha de fé e nos ajude a responder a pergunta mais importante de nossa vida. Você já se perguntou quem Jesus realmente é para você? A sua resposta é baseada no que os outros dizem, ou é fruto de um encontro pessoal? A sua fé é em um Messias glorioso ou em um Messias sofredor? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22, onde Jesus nos faz a pergunta que define o nosso chamado e o nosso discipulado. Vamos juntos fazer uma breve oração para preparar nossos corações. Senhor Jesus, te agradecemos por este novo dia. Pedimos a graça de um encontro pessoal contigo, para que a nossa resposta à pergunta quem tu és, não seja apenas intelectual, mas de um coração que te reconhece como o único e verdadeiro Salvador. Amém. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é o ponto central do Evangelho de Lucas. A primeira pergunta de Jesus é sobre a opinião da multidão. As respostas dos discípulos mostram que o povo via Jesus como um profeta, uma figura importante, mas não a mais importante. Eles viam Jesus como um reflexo de grandes figuras do passado, uma espécie de reencarnação de Elias ou João Batista. A fé da multidão era uma fé de especulação, baseada em rumores, e não em um encontro pessoal. Mas a segunda pergunta é a mais crucial: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta não é sobre a opinião dos outros, mas sobre a experiência pessoal dos discípulos. É a pergunta que Jesus nos faz hoje: Quem sou eu para você? E a resposta de Pedro, o Messias de Deus, é o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido. A resposta de Pedro é um ato de fé. E a resposta de Jesus, em seguida, é surpreendente. Ele não apenas confirma a resposta de Pedro, mas também redefine o que é ser o Messias. Ele não é um Messias glorioso, um rei terreno, mas um Messias sofredor. Ele deveria sofrer, ser rejeitado, ser morto, por fim, ressuscitar. Jesus não esconde a realidade do discipulado. Para segui-lo, é preciso abraçar a cruz, a rejeição e o sofrimento. A ordem de não contar a ninguém é porque eles ainda não tinham entendido. Eles queriam um Messias glorioso, mas a verdadeira glória de Jesus estava na cruz. Eles só poderiam entender isso depois da sua paixão e ressurreição. Essa passagem nos convida a fazer uma autoanálise sincera. A nossa fé é em um Jesus que se encaixa em nossas expectativas, ou em um Jesus que nos desafia a abraçar o sofrimento e a cruz? A nossa fé é na opinião dos outros, ou é fruto de um encontro pessoal que nos leva a um compromisso radical? Que a palavra de hoje nos inspire a responder a pergunta de Jesus com a mesma sinceridade de Pedro, e a ter a coragem de seguir a Ele, que nos chama não à glória fácil, mas à glória que vem da cruz. Que o seu dia seja abençoado e repleto da paz que vem de Jesus. Continue com a gente e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até amanhã, e que a paz de Cristo permaneça com todos vocês. Amém.